abençoando a vida de vocês, usando esse dom. Aí eu coloquei o talento, mas, na verdade, eu coloco aqui o dom, né? A sala de aula é onde histórias começam e sonhos se tornam possíveis. Essa frase não é minha, tá? Obrigado por colocar o seu talento a serviço de Deus. Então, eu coloco aqui, obrigado por colocar o seu dom e o seu talento a serviço de Deus, a serviço do reino. Deus abençoe. Vou pedir o pastor Gerson para orar, apesar de ele ser professor também, para abençoar os nossos professores. Pai querido, quero agradecer a Ti mais uma vez. Muito obrigado, porque a nossa igreja é privilegiada de tantos professores, pedagogos também, ou pedagogas. Muito obrigado, porque a igreja, Deus, é um celeiro, Deus, onde nós podemos crescer, podemos também nos desenvolver. Ó Pai, obrigado pela pastora Jusceia, que tem liderado também a nossa educação religiosa. Obrigado pela irmã Dulce também, que é formada, que também ajuda, Deus, na educação religiosa da nossa igreja. Senhor, possa guardar também os nossos professores, são tão dedicados, ó Pai, tanto aqui, ó Deus, os adultos, como também os nossos jovens, as professoras de crianças, que trabalham tão bem também com os nossos meninos. O Senhor possa guardar, que a nossa igreja possa crescer cada vez mais, ó Pai, que as células possam dar resultados no sentido da evangelização, para que possamos ver aqui, ó Deus, muitos alunos, muitos novos convertidos, se preparando, ó Deus, estudando e se batizando. Fale ao nosso coração nesta manhã, mais uma vez, através da pregação, em nome de Jesus. Amém. Os professores vão ganhar um livro. Ah, tá. Isso, obrigado, obrigado. Muito obrigada. Olha lá para a foto. Olha a fotinha lá, pastor Gerson, está escondido. Pastor Gerson está escondido. A irmã Maristela acabou de chegar trabalhando, né? Irmãos, nós, após a apresentação dos visitantes, recebemos aqui um casal tão abençoado, um casal que se ama, né? Gostei de ver aí, carinhozinho, é assim mesmo. Que benção, né? Os irmãos são de qual igreja? De alguma igreja? O casal aí. Da Márcia, da Márcia, é isso, né? Da Ana, você me chama de Márcia, Ana, não tem nada a ver com Márcia. Gente, mas é aí que eu errei mesmo, não estava conhecendo. Irmãos, eu quero convidar o casal que vem à frente, é burrice mesmo, chamar o casal que vem aqui à frente, mas a mente não está tão ruim não reconheci. Irmãos, está longe. Pediu o casal que mostra a mão direita aí, irmãos. Mão direita, vamos aplaudir aí, ó. Mão direita. Então, é isso. Pai, eu quero, Senhor, publicamente, diante da Tua igreja, te agradecer e consagrar, Senhor, esses anéis, o noivado, Senhor, dos Teus servos, e pedir Tuas bênçãos em todo o segmento das vidas deles. Pai, esteja ungí-los, ó Pai, para que possam prosseguir, chegar até o casamento e permanecerem juntos até o dia da morte. Pai, eu te peço a fidelidade, o suprimento, tudo que eles necessitam para um viver feliz. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Corrigiu o erro, corrigi direitinho? Lembrei que estou noivo. Nada. Tá bom. Para ver que eu estou inteirado, né, irmãos? Não pode perder direto. Irmãos, nós temos pregado sobre os valores do reino. A nossa igreja, ela entrou em transição. Qual é a transição? A transição é quando você sai de um ponto e vai para um outro ponto.
Por exemplo, o casal ali entrou em transição, saiu de solteiro sem compromisso para um solteiro noivado, visando chegar o dia do casamento. Então, isso é uma vida de transição. E qual é onde nós queremos chegar? Queremos ser uma igreja celular, uma igreja em célula. Para que e por que queremos chegar até lá? Então, nesse período, se vai durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 6 anos, Deus que sabe. Aí já não é o crono, é o kairós de Deus. Ele que sabe. Mas queremos chegar lá. Por que primeiro temos que ter o querer? É porque o Salmo 37:5 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Essa transição não é pastoral. A transição é da igreja. É um programa da igreja. Independente de qual seja o pastor, ele vai entender que a igreja tem essa visão e ele vai se enquadrar no perfil e Deus dando para ele uma nova visão dentro do projeto da igreja. Então, temos pregado sobre os valores do reino. Semana passada, na quinta, eu preguei sobre fé. A fé é um valor do reino muito importante. Inclusive, segundo Efésios 6, ela é uma arma muito importante. E Satanás, ele quer tirar essa arma de nossas mãos. Tirar a fé para que o milagre não aconteça. Então, ele faz de tudo para enfraquecer a minha fé. Os discípulos oraram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E nós precisamos fazer isso. Na EBD, vimos que a fé tem uma origem. Onde está a origem da fé? No Deus da palavra e na palavra de Deus. Então, eu preciso ter esse relacionamento com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Hoje é uma pergunta: quando o milagre acontece? Aí vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João 2, versos de 1 até o 12. Podemos ler juntos? 3 dias depois, todos juntos? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por esse momento de culto, obrigado pelos irmãos presentes, também nossos irmãos visitantes, nossos amigos. Pai, que seja o teu momento na minha vida, em nossas vidas. Venha me ungir no falar e ungir cada um, Senhor, no ouvir, mesmo eu estando com o esboço pronto, mas que eu esteja atento à tua palavra, que o que o Senhor quiser omitir, eu vou ser obediente, o que o Senhor quiser acrescentar, também serei obediente, porque a palavra final é do Senhor, a vontade é tua, o querer é teu, e nós queremos andar dentro do teu desejo, da tua vontade, e fazê-la de forma prazerosa. É a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Todos juntos? Tenho ensinado que milagre só Deus pode fazer. Se lembra no outro sermão? Homem não faz milagre. Não faz milagre. Nenhum ser humano.
Então, quando vê um milagre, desconfia, né? Diz lá, porque o homem não faz. O homem só faz coisa natural. E milagre é algo sobrenatural. Aí fui até o dicionário para pegar a definição, dicionário virtual, para pegar a definição de milagre. Aí diz assim, milagre é um substantivo masculino. Milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Milagre é um ato ou um acontecimento fora do comum, sobrenatural, inexplicável pelas leis naturais. Então, isso é um milagre. A gente fazer o teto da igreja de uma forma diferente é algo natural. É algo natural. Tá certo? É algo natural. A gente construir esse prédio é algo natural. Se a igreja resolvesse comprar um navio e conseguisse adquirir um navio que coubesse 10 mil pessoas e fizesse uma igreja naval, ainda de muito grande e admirável, mas era algo natural, porque outras empresas fez. Elon Musk sozinho fez um grande navio agora de guerra, uma coisa descomunal. Um homem fez, ainda mais uma nação, que não é algo sobrenatural, não é milagre. Milagre é aquilo que Deus faz. O salmista, ele vai descrever de que forma? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Porque ele não falou coisas grandes. Porque coisas grandes o homem faz. Mas o que Deus faz é grandes coisas. Porque o que Deus faz é sempre um milagre. É sempre um milagre. Mas a pergunta é, quando o milagre acontece? Já vi uma definição, já lemos o texto, agora vamos ver as condições. Todos juntos? Quais são as condições para que o milagre aconteça? Primeiro, convidar Jesus. Segundo, reconhecer que Deus tem o seu momento de agir. Terceiro, obedecer e entrar em ação. Quarto, disponibilidade. Quinto, é preciso crer em Cristo, ser portador de uma fé genuína, que tem a sua origem em Cristo. Que tem fé, tem origem na gente mesmo. Não é? Eu tenho fé que vou ganhar dinheiro e eu vou construir uma casa. Bom, é uma fé, mas não é aquela fé genuína em Cristo. É baseado em quê? Nas minhas habilidades, que eu vou conseguir e tal. É fé. Mas existem 9 tipos de fé. Eu lecionei apologética cristã. E comprei, eu falei até para minha esposa essa semana, comprei 56 livros e fui ler aqueles livros e 2 de crítica bíblica. Fui ler para formar a minha apostila em cima do conteúdo que a faculdade oferecia. Que o professor deverá saber mais um pouquinho do que os alunos. Para eu saber, eu tinha que estudar. Aí descobri que existem 9 tipos de fé, mas só 2 a gente vai usar na igreja, que é a fé salvífica, a que leva a pessoa a se converter, a aceitar a Cristo, e a fé funcional, daquela que nós vivemos a cada dia, que nos leva a crer em Cristo como Senhor, e o aceitá-lo como Senhor, e viver debaixo da orientação dEle. Então, aqui são as condições para que o milagre aconteça. Então, já vimos no sermão anterior que só Deus faz milagre. Agora, tem milagre que Deus faz sem intervenção humana. Você lembra do texto, lá de 2 Crônicas, quando disse, esta guerra, essa peleja, vocês não vão pelejar. Deus que vai fazer a peleja. Aquela era só de Deus. Mas tinha outras pelejas que o povo de Israel saía, matava gente, morria gente, enfrentava a guerra. Quer dizer, vencia e era Deus agindo através de pessoas. Agora, de qualquer forma, fica bem claro que o ser humano não é capaz de fazer milagre. Ele não é capaz. Convidar Jesus é a primeira condição para que o milagre aconteça. Convidar Jesus. O que diz o verso 2? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus e a igreja convidada. 2 coisas importantes na vida do ser humano. A presença de Cristo e a presença da igreja. Às vezes, vão agradecer a Deus, saiu fundo musical. Saiu fundo musical.
Choro de criança também é fundo musical, fica tranquilo. É fundo musical. É Deus agindo. Então, a importância da presença de Cristo, da presença de igreja. Tem um movimento no mundo, no Brasil também está bem forte, os desigrejados. Eles dizem assim, Cristo sim, igreja não. Tem como tirar Cristo da igreja e tirar a igreja de Cristo? Não tem, irmãos. Jesus deu a vida para a igreja. Ele idealizou a igreja. Ele organizou a igreja. Ele implantou a igreja. Ele crê na igreja. E é através da igreja, diz lá a Bíblia, que Deus vai realizar a obra dele. Então, convidou Jesus e os discípulos. Isto é, convidar Jesus e a igreja para fazer parte da minha vida. Em que sentido? Em tudo. Eu pergunto a vocês, existe uma vida material e uma vida espiritual? Existe a dicotomia na vida cristã? Isso aqui é material, aquilo ali é espiritual. Tudo que não for espiritual, que não for para a honra e glória do Senhor, eu não deveria fazer. Aí a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo para Deus, irmãos. E aquilo que não servir para Deus, eu não devo realizar. Não vale a pena eu realizar. Tem que ser também para o Senhor. Então, Jesus foi convidado. Quer que o milagre aconteça? Convide a Jesus. Convide para o noivado, para o namoro, convide para o casamento, convide para a empresa, para os estudos, para o passeio. Enfim, convide Jesus. Porque a presença de Jesus já é um milagre que possibilita milagres. Bonito até, né? Falar todos juntos? A presença de Jesus já é um milagre que possibilita milagres, que milagres aconteçam. Então, chame Jesus. A ausência da ação do Espírito Santo impede que milagres aconteçam. Eu não dei esse tempo para minha esposa corrigir, né? Que eu penso rápido e às vezes engulo palavra, para não falar demais, no texto exterior engoli uma palavra, não coloquei, né? Então, a ausência da ação do Espírito Santo faz o quê? Vai impedir que milagres aconteçam. Para o milagre acontecer, eu preciso convidar Jesus e às vezes Jesus está presente, irmãos, e o milagre não acontece. Sabia disso? Por exemplo, Jesus estava presente lá no barco quando estava quase afundando? Estava. Mas estava fazendo o quê? Dormindo na popa porque ele não era convidado. E às vezes podemos também viver assim como os discípulos. Cristo está presente na pessoa do Espírito Santo, mas não pode agir. Porque eu não convido. Tem até um cântico que diz assim, pode entrar, Senhor, a porta está aberta. De vez em quando eu ouço esse cântico lá através do YouTube. Pode entrar, a casa, a porta está aberta. Mas não é só abrir a porta para Jesus entrar. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Mas no caso aqui, precisa fazer o quê? Convidar Jesus. De que forma eu vou convidar Jesus? Eu vou orar, Senhor Jesus, agora o Senhor fala o seguinte, estou começando esta casa e peço a tua intervenção, tal e tal, tá certo. Aí eu pego meu dinheiro e invisto todo ali, esqueço de missões, da obra do reino. Aí eu estou convidando? Não. Convidar e deixar que ele participe do jeito dele. Irmãos, a coisa só dá certo se for do jeito de Jesus. E convidar Jesus significa o quê? Dar a ele o domínio. Tem pessoas que vão junto com Jesus igual um motorista, que ele vai dirigindo e Jesus é o carona. Aí quando vê o perigo, vai bater, Senhor Jesus, me livra, para Jesus agarrar no volante. Passou o perigo, tira a mão de Cristo e senta aí de novo. Tem um problema no casamento, Senhor, entra lá dentro do quarto, no banheiro, fica de oração, Senhor, abençoe, eu não quero que acabe meu casamento, ou a minha firma está de água abaixo, estou perdendo o emprego, aí bota Jesus no volante. Ajeitou o casamento, ajeitou o emprego, tira a mão de Cristo, vai tocando de acordo com a sua cabeça, com o seu coração. Chamar Jesus é deixar Ele no comando, na direção da nossa vida. E o que a Bíblia diz lá em João 16 verso 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no Salmo 37, verso 5. Entregue teu caminho ao Senhor,
confia nele, ele tudo fará. Então, a gente pode fazer a junção desses dois versos e ver o seguinte: Jesus, ele precisa ser o condutor, o maquinista, aquele que vai dirigir a nossa vida. E ali o casal, os nubentes, se deram bem, por quê? Tinham os convidados, mas convidaram Jesus e a igreja, Jesus e os seus discípulos. Irmãos, tudo que a igreja fica de fora, não está sendo abençoado não, sabia? Se o seu trabalho, você não tem tempo para a igreja, não é de Deus. E se é de Deus, a sua atitude não está sendo. Se a sua empresa não tem lugar para Jesus, não é de Deus. Se a sua família não tem lugar para Jesus, não é de Deus. Ouvi falar que em Macaé isso aconteceu. Uma senhora era estéril, não tinha filhos. Ela chamou o pastor, mas com muita fé, irmãos, que é um ponto, a gente vai ver depois para o milagre. Com muita fé ela orou, pedindo a Deus que o pastor orasse pedindo um filho. Ela queria um filho. Aí o pastor orou com fé, ela também orou com fé. Não é que ela engravidou? Teve o filho. Aí é o seguinte, teve o parto, 30 dias é de descanso mesmo, de resguardo. Aí 60 dias, 90, um ano, né? Aí só levou o filhinho para apresentar e sumiu. Aí o pastor foi lá e falou: irmã, a irmã não tem da igreja, qual o motivo? Ah, pastor, minha vida mudou muito. Essa criança, irmã, pastor, não deixa eu ir à igreja mais não. O pastor ouviu tudo, falou: irmã, eu vim aqui, né? Foi que tempo que eu vim? É, pastor, já faz uns 2 anos. Nós oramos pedindo o quê? Uma criança. E a irmã era bem assídua, né? A igreja fazia parte da sua vida, agora não faz mais. Vamos orar de novo? Senhor, tira essa criança da vida da nossa irmã, que nós erramos como pedimos. Ela nasceu para ser estéril. Essa criança, o Senhor atendeu, mas está abençoando, está amaldiçoando a vida dela. Não, pastor, não ora assim não. Pode deixar que eu vou à igreja, vou fazer direitinho, vou trabalhar para Cristo. Irmãos, aquilo que tira a liberdade de Jesus não é de Deus não, irmãos. Não é. Aí o milagre não aconteceu. Milagre é quando tudo acontece e eu continuo firme em Cristo e com a sua igreja. Então isso é milagre, entenderam? Dando lugar à ação do Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Priorizar a vontade de Deus. Todos juntos? Priorizar a vontade de Deus. Vamos ler o texto? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. O que ela fez a partir desse momento? O que ela fez? Então falou aos seus discípulos, aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui a gente vai ver o seguinte: temos que priorizar a vontade de quem? A vontade de Maria, do pastor, a minha vontade, a sua vontade? Não. Fazei tudo o quanto ele vos disser. A gente vê a necessidade. A gente vê a necessidade, a gente vê o que está precisando. Mas a vontade que vai prevalecer deve ser a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Vamos ler tudo juntos? A presença de Jesus e da igreja é muito importante. E a ausência que milagres aconteçam, impedem que milagres aconteçam. Então vem agora a terceira condição para que milagres aconteçam. Qual é? Disponibilidades. Disponibilidades. Jesus quer ver. Jesus não força, sabia? Ele não força. Ele bate a porta, ele convida, ele chama. Ainda que ele ordene, ele não força fazer. Ele tem autoridade para isso. Aí Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem? E disse-lhe, todos juntos? Isso foi Maria. Agora a ordem de Jesus. Bom, eles fizeram. Eles estavam disponíveis. Como que Deus vai usar uma pessoa, um pastor, um diácono, um crente que não esteja disponível? Agora não.
Nesse momento, não. A pessoa cheia de vontade própria. Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Esteja disponível. Irmãos, o crente é igual buzina de carro, buzina e freio de carro. De repente você não vai buzinar nunca, mas tem que ter uma buzina disponível, porque pode chegar um momento, precisar buzinar. Tem que ter um freio, que de repente você precisa dar uma freada. Microfone de pastor, tem que estar sempre disponível. Às vezes quer falar, né? Como vai falar? Alô, alô, som, tá? Não pode. Tem que estar sempre ligado, direitinho. Aí, sempre disponível. Então, disponibilidade. Está pronto. Para qualquer momento, é como o soldado no exército. Ele está lá, mas ele está de prontidão, aguardando o momento. Tocou lá a trombeta, tem um sinal que ele sabe que é. Epa, precisa entrar em ação. Então, disponível para Jesus. E eles estavam disponíveis. Jesus ordenava, eles faziam. Ordenava, eles faziam. Sem reclamar, sem curtir. Tem pessoas que curtem com Cristo, sabia? Vê uma dependência na igreja. Como se a igreja dependesse de um ser humano. Irmãos, a igreja não depende de pastor, não depende de diácono, não depende de um membro, de ninguém. A igreja depende de Cristo. Agora, Cristo quer nos usar. Um dia, lá no quilômetro 13, eu tomando profissão de fé, aí foi Zé Alvarenga, todo mundo Alvarenga. Aí o irmão Jorge Cabral falou assim, pastor, eu tive Alvarenga Cabral, né, todos eles. Pastor, se sair a família Cabral da igreja, o que vai ser? Eu falei, entra Azevedo, entra Zeredo, entra outra família. Tá certo? Entra outra. Não há limites. Deus não está limitado à pessoa que queira curtir com o reino, que queira curtir com ele. Pode abrir a portinha? Agora, deixa eu ver. Deus não está limitado a isso. Ele não está. Mas quem está disponível, ele precisa estar atento. E o que diz o Salmo 27, verso 4? Uma coisa... Amém. Então, irmãos, é o seguinte, é pedir, mas também buscar. Para que o milagre aconteça, precisamos obedecer à vontade do Senhor, crer. Então, obedecer de novo não precisa. Crer e entrar em ação. Então, quando eu obedeço, essa obediência, presume-se que é fruto de quê? Da fé. Então, a fé está no meio. A fé me leva a obedecer. Aí eu creio, eu obedeço. Mas como eu creio, eu vou materializar minha fé. De que forma? Eu vou materializar? Através da ação. Fé sem ação é igual a nada. Uma coisa é pedir e a buscarei. Tem pessoas cheias de fé. Aí entra até num pejorativo, fé demais. Entendeu? Fé demais, não dá certo, nada demais. Muito crente, pouco crente, não dá. Precisamos crer, irmãos, e a nossa fé tem que ser materializada. Tiago vai dizer, mostra a tua fé sem as obras. Mostra. Porém, as obras sem a fé não tem valor algum. Então, a fé valida as obras. E as obras é a materialização da nossa fé. Chamou Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Gênesis capítulo 12. E a Bíblia de Abraão saiu. Ele foi. Aí sabemos que ele creu, e ele é o pai da fé. Materializou. Deus falou, Noé, faz para ti uma arca. Noé fez. A fé, ela tem que ser demonstrada através de obras. Através de obras. Mas as obras não justificam nada. Pode trabalhar muito, e no dia do juízo, Jesus dizer, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Um não crente pode trabalhar mais do que um crente na igreja, no reino. Mas não tem valor no sentido espiritual. Então, portador de uma fé genuína, esta fé que me leva à obediência, e esta fé que me leva à realização. Me leva à realização. Então, precisamos trabalhar esses aspectos da vida cristã para que o milagre aconteça, para que o milagre
aconteça. É preciso crer em Cristo, todos juntos? É preciso crer em Cristo, ser portador de uma fé genuína que leve à obediência. Aí os versos de 5 até o 8, todos juntos? Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai a água e levai ao mestre-sala, e eles fizeram. Bom, Maria foi obediente, ela creu genuinamente em Cristo e falou: vou sair de cenário, porque quem manda aqui é Cristo. Entenderam? Vou sair de cenário, porque quem manda aqui é Cristo. Tem momento na igreja que o Senhor não dá mais. Então vou sair de cenário. Essa coisa é só do Senhor mesmo, é o Senhor que vai fazer. Coisa que eu nem compreendo. Vou aceitar pela fé, mas pela razão não tem como. Então Maria chegou à conclusão seguinte: olha, nem sei o que ele vai fazer, mas eu sei que ele pode tudo. Está vendo? Então fazei tudo quanto ele vos disser. Colocou o foco em quem, irmãos? Em Jesus. A nossa fé tem que ser o quê? Cristocêntrica, bibliocêntrica, na Bíblia e em Cristo. Aí, Jesus mandou que eles enchessem as talhas, e eles encheram. E diz aqui, e eles o fizeram. Então, houve aqui a crença, houve a fé genuína. Por que eu sei que houve a crença e a fé genuína? Porque tinha a presença de obediência. Jamais alguém é portador ou portadora de uma fé genuína sem obedecer. Mas podemos ver isso na vida de Maria, não só aqui, nas bodas, em Caná da Galileia. Vamos pensar o seguinte, antes de olhar a vida de Maria, o outro passo, pensar em uma vida, criar um ambiente favorável ao milagre de Deus. É muito importante que pastor e igreja criem ou criemos juntos um ambiente favorável para que milagres aconteçam. Porque não acontece de qualquer maneira. Qual foi o ambiente que os nubentes lá nas bodas criaram? Convidaram Jesus e os seus discípulos. Não foi, irmãos? Criaram um ambiente favorável para que o milagre acontecesse. Eles não estavam nem prevendo, não havia um outro interesse a não ser a presença de Cristo. Eu agora vou mudar de vida porque estou com câncer, ameaça de um câncer. Tá bom, é bom, foi bom que despertou, todas as coisas contribuem para o bem. Mas o importante é não ter nenhuma ameaça e mesmo assim convidar Jesus. Sem interesse algum. Eles convidaram, o único interesse era a presença de Cristo e dos discípulos. Era o único, pronto. Não tinha um outro interesse. E se tivesse, não era um ato pecaminoso, mas não havia um outro interesse. As ações, vamos lá juntos? As ações de Maria e dos discípulos para criar esse ambiente favorável para o agir de Deus. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E eles fizeram, e o milagre aconteceu. Então vamos ver agora, lá em Lucas 1, de 31 a 38, como era a vida de Maria, dentro dessa questão de milagre. Todos juntos? Eis e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a vossa casa, ou a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também
nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que se dizia estéril. Porque para Deus não haverá, todas as coisas são promessas, são possíveis. Então disse Maria, eis aqui, bom, quando o milagre acontece? Quando crê. Maria creu. Ela teve dúvidas? Teve. Às vezes nós temos dúvidas? Temos. Nós temos. Mas pergunte a Deus, Senhor, como vai acontecer isso? Irmão, a situação de Maria não era boa não. Sabe por quê? Era casada com era noiva de um parceirão. E lá para os judeus, noivo é garantia de casamento. Não podia voltar atrás. Pediu o noivado, o casamento era certo. Entendeu aí, meu jovem? Pediu o noivado, o casamento é certo. Já era. Não pode voltar atrás. Não podia. E ela sabia essa questão de gestação, precisava haver uma infidelidade. Ou ter relacionamento com seu namorado, ou com uma outra pessoa. Então ela falou, bom, tudo bem, o senhor está falando, tudo bem, mas me tira uma dúvida, como isso vai acontecer? Entenderam? Irmãos, desafia a Deus. A Bíblia diz, provar e ver, o Senhor é bom. Pode desafiar a Deus. Chega para ele e fala, Senhor, mas como isso? Como isso? Eu tinha minha empresa, bem sucedido, 60 empregados aqui em Búzios, aí Deus confirma meu chamado. Tem que fechar tudo para tudo, mas como isso? Simplesmente fechar e parar e ir. E deu certo até hoje. Até hoje nunca me faltou nada e não vai faltar. Enquanto houver obediência, há milagres. A garantia de Deus. Se Deus falou para Josué, eu serei contigo, falou com Moisés, serei contigo, ele era mesmo e foi. Ele não falha. Então, como se fará isso? Aí ele trouxe um relatório descomunal, extraterrestre. Na Terra não tinha acontecido ainda. Eis que vai o anjo te cobrirá, e o Senhor te cobrirá com a sombra. Ela falou assim, eu não estou entendendo muito não. Ela não disse, mas pensou isso. Estou entrando na cabeça de Maria. Ela pensou isso. Mas, eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se segundo a tua... Mesmo sem eu entender, mas o Senhor está dizendo que vai ser assim, que vai ser bom, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. Aí Maria foi obediente, tá certo? Ela obedeceu. Maria tinha fé? Fé. Maria conseguiu crer na palavra? Sim. Ela entrou em ação? Entrou. Em que momento? Eis aqui a serva do Senhor, estava disponível, disponibilidade. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Aí eu pergunto, ela foi gerada uma criança no ventre dela? Foi. Então Jesus, o que ele é? O Filho unigênito de Deus e o Filho primogênito de Maria. Por que não é primogênito de Deus e primogênito de Maria? Por que não é unigênito de Deus e unigênito de Maria? Porque Maria teve outros filhos. E por que ele é o primogênito de Deus, o filho unigênito de Deus e primogênito de Maria? Porque ela gerou Jesus. Você sabe que Maria não gerou Cristo não, irmãos. Maria não gerou Cristo. Ela gerou Jesus. Porque o Cristo, está lá em João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E que verbo é esse? Cristo. Antes de Maria, Cristo já existia. Depois de Maria, ele continua existindo. O Cristo é o divino, o Jesus é humano. Mas é o Deus humanado, Deus precisava tomar forma humana. Daí o nome composto, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o humano e o divino. Mas foi um milagre. É dar a luz ao Filho de Deus. Deus tomando a forma humana. Ela criou um ambiente favorável.
crendo, tirando as dúvidas, crendo, obedecendo, colocando o seu ventre à disponibilidade do Senhor, todo o seu ser. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Jesus foi gerado, Jesus nasceu, sofreu, morreu na cruz, pagou o preço por nós, está à destra de Deus, é o nosso Salvador. Graças a Deus e uma pessoa que criou um ambiente favorável, uma pessoa disponível. Você está vendo que você é um agente do milagre? A sua vida já é um milagre, que vê o mundo através do milagre. Mas você é um agente do milagre. Imagine uma igreja composta de membros assim, que não faça a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Não é esse negócio não, rapaz. Chegar aí a minha vontade, quem manda é Deus. E se não deixar Deus mandar, Ele não vai te obrigar. Só que Ele não tem compromisso com você, Ele não tem, nem comigo, Ele não tem. Então, esses são os valores do reino que precisamos ver, que é obediência, disponibilidade, fé, realização, ação. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, isto é, eu vou fazer, e Ele fez. Então, vimos aqui que Maria, ela foi uma mulher muito importante. Todos juntos? Jesus, aí, vamos ler tudo então. Maria é mãe de Jesus, mas não é mãe de Cristo. É algo novo, mas não é neologismo. Isto é teologia. Agora, continuando. Jesus era humano, Cristo é o divino, o Filho de Deus. Jesus era o Filho unigênito de Deus e o Filho primogênito de Maria. Ele nunca escondeu a sua... Ele nunca escondeu. Maria era obediente, santificada e disponível para Deus. Concordam? Então vamos falar juntos? Maria era obediente, santificada e disponível para Deus. Vamos falar agora uma frase reflexiva, que é contar a história dos outros, é um projeto museu. Vamos ver a nossa história. Eu dizendo, eu sou uma pessoa obediente, santificado ou santificado e disponível para Deus. Pode falar isso? Eu sou uma pessoa obediente, santificado, disponível para Deus. E se não sou, eu desejo ser uma pessoa obediente, santificado ou santificado e disponível para Deus. Por que isso deve acontecer? Para que o milagre aconteça. O tema é uma interrogação. Quando o milagre acontece? Quando ele acontece? Verso 38 de Lucas 1. Então disse Maria, eis aqui está a serva do Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. E o anjo se ausentou dela. Pronto. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra, a tua vontade. Todos juntos? Como ser humano, ela teve as suas dúvidas. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, eu sou uma mulher virgem. Mas Maria sabia que podia confiar em Deus. E nós sabemos que podemos confiar em Deus, irmãos. Deus nunca falhou, irmãos. Ele honra a sua palavra. O que Ele promete, Ele vai cumprir. Tem um cântico muito bonito. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se está escrito, eu posso confiar, posso me lançar. Vamos ver agora um outro personagem bíblico, Isaías. Todos juntos? Isaías, após se santificar, resolveu obedecer e se disponibilizar para servir a Deus. Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só pode usar pessoas disponíveis. Irmão, sabe como Isaías ia ao culto, aos cultos? No meio da multidão. Como diz lá o texto, levado no meio da multidão. Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele foi diferente. E quando ele chegou lá, ele sentiu algo diferente. Uma química espiritual diferente. Qual foi? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso faz crer o quê? Que antes isso não acontecia. Às vezes, irmãos, nós estamos
não estamos em pecado de comissão, mas pecado de omissão, que isso fria também. O que é um pecado de comissão? Um adultério, falar mal do vizinho, sei lá o quê, roubar, matar, mentir. Isso é um pecado de comissão. Mas existe o pecado da omissão. Isto é, aquilo que eu deveria fazer, eu deixo de fazer. Então, como fomos treinados, que os 7 capitais, da onde nós viemos, da religião, existiam 7 pecados capitais, todos eles, era a questão de ação, comissão. Não era ensinado o pecado da omissão. A Bíblia diz o seguinte: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí é o seguinte, o crente fica vigilante. Ele não faz a coisa errada, mas deixa de fazer a coisa certa. Isso pode cometer frieza ou não? Sim, que para Deus é pecado. Por exemplo, não vos enchei com vinho em que há embriaguez, não vos embriaguei com vinho em que há contendas. É um pecado da comissão. Então não vou beber vinho porque vou me embriagar e posso cometer a contenda. Então não quero cometer isso. É a primeira parte do verso, mas a segunda: enchei-vos do Espírito Santo. Então, se eu não me embriago com vinho, não pequei. Mas se eu não me encher do Espírito Santo, de igual modo, pequei. E isso vai me levar à frieza. Isaías estava assim. Só que ele tinha um pecado da comissão. Ele era um homem impuro e habitava no meio de impuros lábios. E ele falava palavrões. E às vezes o cristão também fala, não fala inteiro. Só fala pela metade. Pô, rapaz. Entendeu? Metade. Mas sabe, é uma palavra curta. Na minha família, a gente chama rapá. Minha família, quando está todo mundo junto, é assim, fala muito embolado. Então, a gente quer economizar a palavra. Rapaz, é rapá, todo mundo entende o que é. Então, fala aquele palavrão de forma curta, mas diante de Deus, é pecado. Lábios impuros. Não é? Aí fala caraca, sou. Esse caraca que o crente usa está substituindo uma outra palavra que a gente sabe que queria falar. Mas muda o nome. Muda o nome. E a gente vai mudando. Vai mudando. Isaías era assim, pecado da comissão, ele falava, mas ele reconheceu. Eu sou um homem de lábios impuros, eu falo palavrões mesmo. Eu falo palavrões. Mas naquele dia, por que ele sentiu? Porque ele viu o Senhor. Ele não entrou no culto de qualquer maneira não, irmãos. Eu até simbolizo que o crente, quando está com a vida espiritual meio vazia, aí está chegando a hora de terminar o culto, e fica olhando assim, ó, falta 15 minutos, quem quer que acabe, né? Falta 10, falta 5, aí deu o horário, não parou não, ele vira o relógio e faz assim, ó, para o pastor ver que, o pregador ver que chegou a hora, né? Ele não aguenta mais. Ele não aguenta. Mas aí, naquele dia, não olhar para o relógio. Nem assim, nem assim. Eu vejo o Senhor. Aí sabe o que ele viu também? Os serafins voando e cantando. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que coral lindo, né? O hino 9. Santo, 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 Deus onipotente. Aí, em outra música, a cumprimentação podia ser diferente. Mas a letra era assim: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele ficou encantado, que louvor bonito, né? Que coisa linda. Nesse momento, irmãos, ele estava na imersão espiritual, ele estava em Cristo. Aí ele viu o seguinte, que além de cantar bonitinho, os serafins, que tinham 2 asas, 2 braços, 2 pés, chegaram lá, pegaram com antenais uma brasa, e veio voando em direção dele. E ele encantado com aquilo, irmãos, encantado com aquilo. E chegando, tocou a brasa na língua dele. Eis que isso te tocou, e os teus pecados foram perdoados. Perdoados. Irmãos, quando ele foi purificado, quando se santificou, qual foi a exclamação dele? Ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um pecador, e eu vi o Senhor. E havia uma teologia corrente lá em Israel, que ninguém podia ver a Deus. Há um hino do nosso cantor cristão que diz, nem mesmo Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Não sei de onde tiraram isso. Não sei de onde tiraram, mas a gente cantava há muito tempo, né? Mesmo antes de pecar. Mas a teologia corrente, que o homem não podia ver a Deus. Porque Moisés, quando
ele pediu a Deus para que pudesse ver a glória do Senhor. Deus falou assim, eu vou te mostrar. Entra na fenda. Ele entrou. Deus colocou a mão dele em cima, que a mão de Deus pode ter qualquer tamanho, né? 2 metros, 5 centímetros, não tem problema. Ele colocou a mão em cima, passou, quando passou, o braço dele, não sei qual comprimento, 20 metros, 50, 1 quilômetro, não sei, mas quando passou, tirou a mão, e Moisés viu o Senhor pelas costas. Então criou o quê? Que Deus não é para ser visto pelo homem. Aí tinha medo, todos que viam a Deus tinham medo de morrer. E ele disse, ai de mim, porque eu vou perecer. Mas não, os teus pecados foram perdoados. Ah, irmãos, o milagre começou a acontecer naquele dia. Primeiro, teve prazer no culto. Irmãos, ter prazer no culto é um milagre. Segundo, valorizar o que acontece nos cultos é outro milagre. Terceiro, se disponibilizou. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Era o anjo e a Deus falando. Por nós, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se disponibilizou. O milagre aconteceu. Mas ele criou um ambiente favorável, irmãos. E o ambiente não foi o templo, não foi o culto era o mesmo. Mas ele criou o ambiente dele. Ele veio para adorar. Tem um outro cântico, a gente canta sempre. Aqui eu vim para dizer. Então, ainda assim, quedando-se diante do Senhor, se oferecendo ao Senhor. Se oferecendo ao Senhor. Eu sempre tenho um relógio lá atrás, hoje eu não tenho. Mas aí, qualquer coisa, você faz assim. Mas são 11h18 ainda. Quando o milagre acontece? Todos juntos? O milagre acontece vontade de Deus. Por quê? Tudo. Aí quando Maria falou, o vinho acabou. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus falou o quê? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quem manda é quem? É Deus, irmão. Nunca é tarde nem cedo. O que aconteceu com Abraão? Deus prometeu que ele e Sara daria à luz um filho. Demorou muito, e que fez Sara? Pegou Agar, sua empregada, e falou, eu vou deixar meu marido passar vergonha. Abraão, entre a tua serva, e ela vai dar a luz nos meus joelhos, eu vou adotar essa criança, é uma barriga de aluguel, foi a primeira barriga de aluguel, né? Alugou, é bíblico isso, né? Alugou, mas deu mal, se deu mal. Se deu mal. A guerra está lá até hoje. Aí depois aparece o anjo Abraão, e falou, olha, Sara vai dar a luz de um filho. E Sara dentro da tenda fez o que, irmãos? Riu. Irmãos, quando nos enfraquecemos, sendo a vontade de Deus, a gente ri até de Deus. Ah, duvido. Está vendo? Duvido que isso vai acontecer. Olha, quem falou? Sara, uma mulher de Deus. Aqui, outra mulher de Deus aqui. Mas duvido que isso vai acontecer. Aí, Deus perguntou, Sara riu? Ela falou, não, não piorou ainda, né? Primeiro que riu, e depois, pecado duplo. Mas eu pergunto a vocês, Isaac nasceu ou não? Nasceu, irmãos. Nasceu. Por quê? Era o plano de Deus. Não pode ser frustrados. Vão ser realizados. Se ele disse, secundária, ali é a vontade primária, que era Isaac. O outro, Ismael, foi secundária, que dói, teve dor até hoje, mas a primária não. Então, primária é a vontade de Deus. O reino é lindo, irmãos, o reino é belo, mas todo reino tem um valor, tem valores e princípios, só que os valores e princípios é de acordo com o rei. E quem é o nosso rei? É o nosso Deus, é Jesus. É a vontade dele que precisa ser feita. Olha, eu nunca briguei com crente algum, eu sou meio macho nessas coisas assim, como pastor, mas nunca briguei, sabe por quê? Eu só ensino. Meu dever não é como a mãe que além de fazer comida, obriga a criança a comer. Pastor, não. O dever dele é ensinar. Não obrigo ninguém a crer, não obrigo ninguém a fazer. Mas o problema é de quem pegou e não soube o que fazer com o que recebeu. Deus manda o maná. E cada um sabe como vai usar, né? Todos juntos? O milagre só acontece
a vontade de Deus. Jesus disse o quê? Enchei as talhas, e eles encheram. Jesus determinou o quê? E quando chegaram lá diante do mestre-sala, ele disse o quê? É o melhor vinho. É o melhor, irmãos. É o melhor de Deus. O melhor de Deus acontece diante da nossa obediência. Mais uma vez, Maria obedeceu, os discípulos também, os serventes também obedeceram. Obediência, viver em santidade e disponibilidade era a marca de Maria. Era a marca dos serventes, e deve ser a minha e a sua marca, deve ser a nossa marca, deve ser a marca de Cristo. Eu estou dando nota 9, nota 8, nota 10 para a igreja, quase que em tudo, irmãos. Mas, irmãos, em evangelismo, infelizmente, a nossa nota é baixíssima. Ardor pelas almas perdidas. Eu tenho o maior medo de Jesus voltar hoje. O maior medo. Mas Deus já nos mostrou. Nós já estamos criando um ambiente favorável. E, sem dúvida alguma, Ele vai transformar a água em vinho. Você que hoje não tem condições de levantar a sua mão e dizer que pregou o Evangelho e levou uma alma a Cristo, daqui a dias, a meses, você vai dizer, pastor, o milagre aconteceu. Foi transformado. Nós estamos na transição. Queremos ser uma igreja em célula. Não vamos ficar aqui aguardando que as pessoas venham à igreja. Eu digo que é igual colocar a rede na beira da praia e esperar que o peixe caia lá dentro. Não, nós vamos nas casas. Vamos estar reunidos lá. Porém, tem que ser portador de uma fé genuína. Convidar meu vizinho não, porque ele não vem. Não vou convidar o outro também, que ele não vem. A irmã Elenilson, irmão Zamilton, me acompanhou no primeiro ministério meu, lá no 13, e nós íamos fazer um trabalho evangelístico. O irmão Jorge Cabral, era o diretor de evangelismo, sabe o que ele disse? Pastor, aqui, ó, fulano é macumbeiro, dali é católico, aquilo ali é incrédulo, é ateu. Foi mostrando, a gente conhecia todo mundo, mostrou todo mundo dando relatório. Eu falei, então, irmão, o primeiro é macumbeiro, então tem que ir lá evangelizar. O outro é o quê? Católico, tem que ir lá evangelizar. O outro é o quê? Espírito, tem que ir lá evangelizar. O outro é o quê? Incrédulo, tem que ir lá evangelizar. O que ele via a dificuldade, eu vi uma oportunidade. Parece mais com duas pessoas que foram enviadas para uma fábrica, para um país que ninguém andava calçado. Um voltou dando relatório. Não adianta montar uma fábrica que ninguém lá usa calçado. O outro falou assim, não, nós precisamos montar uma fábrica porque lá ninguém usa calçado. Então, irmãos, não vejam na dificuldade, não vejam na oportunidade uma dificuldade. Veja na dificuldade uma oportunidade. É o próprio sermão. Deus me deu ontem, quando estava fazendo um curso. Vamos ver na dificuldade uma oportunidade. Vamos ser otimistas. Maria creu, tanto na gestação como no milagre. Creu. E tudo é possível ao que crê. É muito importante criarmos esse ambiente favorável. Todos juntos? Quando o Senhor orienta ou dá as suas ordens, podemos e devemos confiar que Ele não falha. Quando obedecemos ao Senhor, criamos um ambiente favorável para o agir do Espírito Santo. Aí o seguinte, o milagre vai acontecer. Vocês lembram de Gideão? Espada do Senhor, espada de Gideão. Vou levar no outro sermão isso aí. Criou um ambiente. Espada do Senhor é o divino. De Gideão é o humano. Irmãos, é assim. É o divino e o humano agindo. Não é orar, orar, orar e ficar parado. Isso fez Moisés lá de joelhos. Mar vermelho na frente, o exército faraó atrás, ele orando. E o Senhor olhou, chegou perto dele. Ei, rapaz, ei, abre os olhos, olha para mim. Por que clamas a mim? Senhor, não posso orar. Não, sim, mas agora é hora de ação. Levante, pega a tua vara, toca lá nas águas. Tem muita gente orando sem fazer nada, irmão. Vai morrer orando e Deus não vai ouvir. Tem oração que depende de ação. Tem oração que depende de ação. Agora, ação sem oração não tem valor. O milagre, todos juntos? O milagre acontece. E o buscamos em primeiro lugar.
A nossa fé, nossas ações precisam ser cristocêntricas. Se deseja que o milagre aconteça, não faça nada sem falar com Cristo, sem obedecer ao que Ele diz e sem dar glórias a Ele. O que diz lá, Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, vem dele. Amém. Não é glórias a mim, a Ele. A Ele, vem dele. Vamos criar esse ambiente, vamos dar esses passos. Eu vi que alguns irmãos anotaram, criaram, mas quem quiser o sermão, eu vou mandar conforme está aqui. É só pedir lá no WhatsApp, que eu vou pegar e mandar, botar lá. Para você chegar em casa, colocar na TV, aí naquele momento fica ao lado da sua esposa bonita, seu esposo bonito, que não tem ninguém feio, irmãos. Tudo foi feito por Deus, é tudo bonito. Sabiam disso? Deus não falha, Ele não faz nada feio. Se Ele te fez, porque você é bonito. Se Ele te fez, porque você é bonito. Olha no espelho e agradeça. Até seus defeitos, outros gostariam de ter e não tem. Quando o milagre acontece? Todos juntos? O milagre acontece de Deus. Devo planejar. Agora, devia ser e me colocar, né? Não nos, que eu já vi no singular, né? E me colocar disponível, como se ele voltar agora. Planejar é como se ele nunca fosse voltar, mas espiritualmente é como se fosse voltar agora. Quando procedo desta forma, está vendo? É difícil? Não, irmãos. Difícil foi Maria acreditar que ela ia ter um filho sem se relacionar com o homem, mas acreditou. Ela acreditou que aquilo poderia acontecer. Todos juntos? O milagre acontece. Ó, todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí eu vou parar aqui, porque eu vou criar, Deus já me deu um projeto chamado Projeto Todos. Projeto Todos. E esse projeto é um milagre, irmãos. A nossa igreja é muito pequena em número, para ter um número de trabalhadores, de obreiros que nós temos. E nenhuma igreja teve percentual. Duas coisas que não aconteceu em nenhuma igreja. 19 igrejas que já pastoreei. 4 efetivamente e 15 interinamente. Foram 19 pastoreios. Mas em nenhuma aconteceu o que acontece aqui. Primeiro, proporcionalmente, um número de obreiros. Segundo, proporcionalmente, um número de contribuição. O volume de contribuição. Olha, e temos aqui pessoas em pecado, porque 48% mais ou menos dizima, 52% não. Nós temos aqui mais ou menos uns 10 a 15% de membros que não têm renda. Então, se eu de 100% tiro 15, fica 85%. Se 85%, 50% estão contribuindo, tem 35% que está no pecado, se omitindo. Mas o problema não é meu, nem da igreja, o problema é da pessoa. Ela vai ser dizimista e ofertante o dia que quiser, o dia que achar que isso vai contribuir para o ambiente espiritual, o dia que ela acreditar no milagre, crer de dentro para fora. A gente só ensina, a palavra não volta vazia, é uma promessa, mas é Deus. Mas nunca vi uma igreja assim, é incomparável com todas por onde eu passei. Mas existe um ponto fraco nosso, qual é? Evangelismo, ardor pelas almas perdidas. Irmãos, e é o coração, é o centro da vontade de Deus. A nossa missão aqui é para abençoar vidas. Quer dizer, a gente está bem em tudo, estamos falhando em uma coisa só. Lembra daquele homem? Isso tudo tenho feito desde a minha meninice. Pensou que seria o quê? Aprovado. Aí Jesus falou o quê? Ainda te falta uma coisa. Mas qual era a coisa? O essencial. Tinha tudo, mas faltava o essencial. Está faltando em nós o essencial. E nós vamos alcançar isso através de quê? Do grande culto, em nome de Jesus, e através dos PGMs, irmãos. Vai haver treinamento da liderança. Irmãos, o Espírito Santo vai incendiar nosso coração. Quem hoje não quer ser líder, vai pedir para ser líder.
casas que estão fechadas vão pedir, olha, minha casa vai ser um santuário, porque a ideia, cada casa um santuário, cada crente, um evangelista, um pastor, um obreiro do Senhor, um missionário, cumprindo a sua missão, levando o evangelho de Cristo. Irmãos, e que Deus nos ajude, né? Que Deus nos abençoe no cumprimento da nossa tarefa. Então vamos para casa hoje pensando o quê? Quando o milagre acontece. Por que eu não coloquei? O milagre acontece quando faz isso, isso, isso. Porque não é só isso que eu falei agora, tem muita coisa ainda. Vimos aqui alguns pontos para que o milagre possa acontecer na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, no meu estudo, em todos os lugares e na igreja que sou eu, que somos nós. Pai, muito obrigado por esta manhã, tão bonita, tão bela. Obrigado pela chuva, pelos irmãos e as irmãs que enfrentaram a chuva e vieram para te cultuar, para te adorar. Te agradeço por esse espaço aqui, Senhor, enquanto nosso santuário não fica pronto. Muito obrigado. Estamos aqui com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, te adorando, te servindo. Muito obrigado por isso. Pai, eu peço a continuação de tuas bênçãos. Traga, Senhor, o teu avivamento. Traga, Senhor, despertamento espiritual para a minha, para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, individualmente e depois de forma coletiva, criarmos esse ambiente favorável para vermos os milagres que o Senhor deseja realizar, deseja e pode realizar em nós e através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos milagres é um pastor com 72 anos, aposentado, jubilado, foi jubilado de uma igreja e está começando um ministério, que não queria e nem imaginava isso. Está pastoreando hoje é um milagre, porque eu não planejei isso, não queria. Tem que obedecer, né? Se Deus manda, obedece. E agora que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.